Jesus Cristo é a minha chave hermenêutica. Como eu leio a Bíblia? Como eu leio e interpreto a Bíblia Sagrada? Na verdade, existem alguns recursos didáticos que nos fazem interpretar, entender, compreender qualquer texto que seja. No estudo da Bíblia Sagrada, ou em algumas matérias, nós temos a hermenêutica, que é a ciência e arte de interpretar qualquer texto. Na hermenêutica, nós entendemos que existem alguns recursos da exegese que nos fazem extrair do texto a sua história através de recursos como quem escreveu, quando escreveu, por que é que escreveu, o que estava ocorrendo na época que foi escrito, quem é o autor, quem é o receptor. Esses recursos nos fazem dar um pano de fundo de compreensão para que possamos entender melhor o contexto de cada leitura. No entanto, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós precisamos sim utilizar esses recursos. Sim, utilizar os recursos didáticos de quem escreveu, quem é o autor, para quem ele escreveu, que época que ele escreveu, o que estava acontecendo na época que foi escrito e que ano que era. Tudo isso dá pano de fundo contextual. Sim, exatamente. Mas existe uma premissa, existe algo que é suprassumo, está acima da compreensão didática. É a compreensão de que Jesus é a minha chave hermenêutica. Eu estou dizendo a vocês que por mais que você use qualquer recurso para se entender a Bíblia, você precisa entender que a Bíblia deve ser lida em Jesus. E eu não estou falando somente do Novo Testamento. Eu estou falando toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento. Porque quando eu entendo que Jesus é a minha chave hermenêutica, ou seja, a minha chave de compreensão, de interpretação e aplicação das Escrituras, logo eu entendo que alguns elementos do Antigo Testamento deixaram a sua validade. Opa, calma aí. Você está dizendo que o Antigo Testamento não é válido? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mesmo porque o Antigo Testamento me dá base para compreender muitas coisas. Me dá lições de fé, de esperança, de edificação, de louvor a Deus e tudo mais. Mas eu estou dizendo que alguns elementos do Antigo Testamento não passam de histórias que já se passaram e não têm mais validade. Porque quando eu entendo que Jesus é a minha chave hermenêutica, eu entendo que a circuncisão vira batismo, o sábado vira domingo, e toda a materialização se torna apenas mítica ou mística, os elementos materiais que eram utilizados no Antigo Testamento. Mas, sinceramente, quando eu entendo que Jesus é a minha chave hermenêutica, me abre um precedente para não se ter heresias, criações, movimentos que acham que tudo é real e não é atemporal, e que tudo é válido hoje, que tudo deve ser visto hoje, e aí se cria formas de culto contrárias à palavra de Deus, aquilo que realmente se diz o que é certo. Quando eu entendo que Jesus é a minha chave hermenêutica, eu entendo que eu leio o Pentateuco em Jesus. Eu leio os livros históricos em Jesus. Eu leio os livros poéticos em Jesus, os profetas em Jesus e todo o Novo Testamento em Jesus, tendo o quê? Que ele é o centro das Escrituras, que ele está representado em todas as Escrituras. Tudo que eu for ler tem de ser baseado em Jesus. Quando eu vou ler um texto, por mais que eu utilize todos esses recursos, eu preciso compreender que ele é a chave da minha interpretação. O que Jesus disse? Qual é a primazia de Jesus? Qual é a centralidade do Evangelho? É disso que eu quero dispor a você. A compreensão de que, quando eu leio a Bíblia Sagrada em Jesus, eu compreendo a centralidade do Evangelho. O Evangelho que é amor, que é perdão, que é boas novas, que é salvação. E aí eu deixo toda a miscigenação, toda a materialização mística e entendo que ele é a chave de compreensão. Ele é a chave de interpretação. E nos próximos vídeos nós vamos tratar esse assunto de forma mais pormenorizada. Mas não se esqueça, Jesus é a nossa chave hermenêutica, a nossa chave de compreensão, a nossa chave de interpretação e de aplicação das Escrituras.
Você que ficou nesse vídeo até o fim, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar falando com você. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal Descobrindo a Bíblia e deixar o seu like e nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Tamo junto e é isso aí.